Amados irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja nos nossos corações. Motivo de alegria nós estarmos podendo louvar ao Senhor, mesmo que de casa. Sempre é uma alegria poder externar gratidão e louvores a Deus. Eu vou estar orando, logo em seguida nós vamos estar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor com o hino sobre as águas. Curve sua fronte, ore comigo em gratidão ao Senhor por esse dia e por esse momento que nós estamos vivendo. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor continua nos dando, ó Deus, de podermos, ó Deus, entoar louvores a Ti, Senhor. Continua abençoando as nossas casas, abençoe as nossas famílias, abençoe a sua igreja, Senhor. Que esse tempo, ó Deus, possa ser abreviado e logo, ó Deus, nós possamos, ó Deus, estar juntos, ó Pai, num só coro, numa só voz, ó Deus, louvando e agradecendo o Seu nome. Mas enquanto isso, sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado e o Seu zelo tem sido contínuo para com as nossas vidas. Essa é a nossa oração de gratidão e reconhecimento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para refletir na palavra do nosso Deus. Essa noite eu quero refletir com vocês sobre o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, os versos de 1 a 14. E o título dessa reflexão é Fortalecendo a Sua Fé, ou Fortaleça a Sua Fé. Evangelho de João, o capítulo 21, os versos de 1 a 14, que diz o seguinte: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade que temos de mais uma vez, reunidos como igreja do Senhor, podermos, ó Deus, refletir sobre a Tua santa palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela tem poder, ó Deus, para transformar as nossas vidas. E sabemos que cada momento em que temos contato com a Tua santa palavra é uma oportunidade a mais que o Senhor nos dá de sermos, ó Deus, transformados. E que nessa hora, mais uma vez, possamos ser moldados pelo Teu Santo Espírito, possamos ser edificados, ó Deus, pelo Senhor através da Tua santa palavra. Fale ao nosso coração, perdoe os nossos pecados, enche-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Assim oramos agradecidos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então fortaleça a sua fé. Queridos, aqui os discípulos estavam primeiro em Jerusalém e havia passado a festa dos pães sem fermentos e eles haviam então retornado para a Galileia. E eles estavam então retornando a fazer as suas atividades em comum, né? Jesus já havia sido morto, havia ressuscitado, mas os discípulos ainda estavam em dúvida com esse processo, se realmente Jesus, como que ia suceder, se Jesus realmente ia continuar guiando eles, como que ia ser a vida deles, e eles estavam ainda meio indecisos em como proceder, como fazer, e por isso voltaram às suas atividades normais, e voltaram a fazer as coisas normais que eles estavam fazendo. Aqui o texto vai falar sobre os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e Lucas menciona Tiago e João como sócios de Pedro, de Simão Pedro, no ramo da pesca, antes deles serem chamados por Jesus, lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 10. E eles voltaram a essa atividade, Nós vamos ver aqui que no verso 3, Pedro vai dizer aos outros discípulos: Olha, eu estou indo pescar. E os outros dizem para ele também: Olha, eu vou com você. Então eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de Jesus chamá-los para segui-lo. E é interessante que quando Jesus chamou aqueles que eram pescadores, inclusive Pedro ali e também
né, o caso aqui de Tiago e João, né, ele disse para eles: olha, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens e não mais de peixes. Mas eles agora retornaram a ser pescadores de homens. Então eles estavam com sua fé enfraquecida, eles precisavam de serem fortalecidos na sua fé. E hoje nós queremos também refletir sobre esse tema, porque nós vivemos em dias difíceis, dias em que muitos templos ainda estão fechados, em que nós temos que reunir como igreja do Senhor de uma maneira que não é costumeira para nós, numa maneira em que muitos de nós, né, ainda têm dificuldade, que é através de uma tela, seja ela de um celular, seja de um computador ou mesmo da televisão, e essa falta de contato físico uns com os outros, né, de estar presente ali no nosso lugar costumeiro de adoração, né, de ouvir a palavra de Deus de uma forma mais direta, de estar, né, ali naquele lugar e ver fisicamente um ao outro, né, inclusive o pregador. Isso tem trazido algumas coisas para nós também, e alguns de nós até nem tem separado esse tempo, né, para sentar ali e realmente cultuar ao Senhor, né, dessa forma. E assim nós temos também ficado um pouco alheios e distantes, né, daquilo que realmente o Senhor tem para nós. Por quê? Porque estamos deixando de cultuar ao Senhor, né, estamos deixando de buscá-lo como deveríamos buscar e como estávamos acostumados a buscar. Assim estavam os discípulos, eles estavam andando fisicamente junto com Jesus, eles iam com Jesus por toda parte, eles estavam sempre juntos, e eles estavam o tempo todo com Jesus, acordavam com ele, dormiam com ele, caminhavam com ele por onde ele ia. E agora Jesus havia morrido, havia ressuscitado, havia aparecido outras 2 vezes já aos discípulos. Eles tinham a confirmação que ele estava vivo, mas eles não tinham esse contato direto com ele todos os dias e ao tempo todo. E eles então ficaram também meio que perdidos, meio que enfraquecidos na sua fé, e voltaram a fazer as suas atividades costumeiras. De certa forma, eles desistiram, né, do Evangelho. Eles deixaram de acreditar no chamado que eles tinham, deixaram, né, de vivenciar as maravilhas que o Senhor Jesus havia anunciado para eles e havia comissionado eles, né, realmente a estar fazendo, né, que né, o Evangelho do Senhor Jesus. E aí o que eles foram fazer? A gente tem um negócio, vamos pescar. E esse é o risco que muitos de nós corremos nesse período, principalmente, né, que nós estamos enfrentando, né, de comércio fechado, de trabalho em casa, de templos fechados, né, de também corremos esse risco de descuidarmos da nossa fé e de ficarmos enfraquecidos na nossa fé por estarmos realmente sem direção e às vezes sem aquele ensino, né, cotidiano que tínhamos, né, nos cultos semanais, nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, né, também domingo de manhã e domingo à noite, e agora com esses cultos virtuais, e aí muitos, como eu disse, nem estão cultuando dessa forma, e aí a gente também vai enfraquecendo na fé. Mudou a rotina, mudou a dinâmica, e aí a gente também pensa assim: como eu vou fazer agora? E não se adapta. Os discípulos saíram de Jerusalém, retornaram para Galiléia e estavam ali agora, né, pescando, fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer antes de Jesus. E aí eles começaram a sofrer as consequências por estarem com sua fé enfraquecida. A primeira decisão que eles têm é buscar alimento longe da direção de Jesus. Eles decidiram buscar alimentos sem Jesus. O que Pedro diz no verso 3, né, aos outros discípulos, né: eu vou pescar. E os outros concordam com ele: olha, eu também vou com você. E aí diz o texto que eles foram, né, entraram no barco no final do verso 3, e diz que naquela noite eles não conseguiram pescar nada. Por que eles não conseguiram pescar nada? Porque, queridos,
aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que servem a Deus, eles não conseguem encontrar alimento longe do Senhor. Quem nos alimenta é o Senhor. É claro que aqui eles buscavam alimento físico, nós falamos muito mais do que alimento físico, falamos também de alimento espiritual, mas o alimento físico também representa, de certa forma, o alimento espiritual, porque quando Jesus os chamou, ele disse: eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixes, mas sim de homens, e eles se tornaram a ser o quê? Pescadores apenas de peixe. Então eles começaram a buscar alimento longe da presença do Senhor. Quando a nossa fé está enfraquecida, uma das coisas que nós queremos fazer é justamente isso: buscar alimentar-se em outras coisas, em outras maneiras que seja distante do Senhor. E nós vamos descobrir que longe do Senhor nós não vamos encontrar alimento, nós não vamos ser saciados da nossa fome, da nossa sede, porque quem nos alimenta é o Senhor. Naquela noite os discípulos descobriram isso. Eles saíram para pescar, eles saíram para praticar uma atividade que era costumeira, que eles tinham conhecimento, que eles dominavam aquela arte, mas eles não pescaram nada, porque distante do Senhor não tem alimento para nós. Então, se nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida ao ponto de entendermos isso, que distante do Senhor não tem alimento para nós, nós não vamos ser alimentados se nós escolhermos estar distantes do Senhor. Nós precisamos estar perto do Senhor, junto com Ele, com a nossa fé fortalecida e não enfraquecida, porque distante do Senhor não tem alimento. Algo interessante, queridos, é que o Senhor sempre está disposto a fortalecer a nossa fé. Depois de uma noite exausta, uma noite cansativa, uma noite de busca, por alimento distante do Senhor, o que acontece? O Senhor Jesus aparece para eles pela manhã, diz o verso 4, ao romper do dia Jesus estava na praia, mas diz que os discípulos não reconheceram. Olha que interessante, outro sinal de fé enfraquecida, outro sinal de que eles precisavam ser fortalecidos na fé. Eles caminharam por 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, mas naquele momento ali eles não reconheceram Jesus. A sua fé estava enfraquecida ao ponto de eles não conseguirem reconhecer Jesus. Não é que Jesus tinha mudado de aparência, não é que Jesus estava com uma roupa diferente, é porque a fé deles estava abalada ao ponto deles não reconhecerem Jesus. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós vamos buscar alimento distante do Senhor Jesus e não encontramos, e isso nos frustra de tal maneira que quando Jesus apresenta-se para nós, quando Jesus fala ao nosso coração, nós também não ouvimos que é a voz de Jesus. Nós achamos que é voz do nosso próprio pensamento. Quando Jesus usa um servo dele para falar conosco, nós achamos que essa pessoa está enganada, que essa pessoa às vezes está falando coisas da sua própria mente, do seu próprio entendimento, que ela não está sendo usada realmente pelo Senhor, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a nossa fé está enfraquecida, a gente não é capaz de discernir que realmente é o Senhor Jesus que está conosco, que realmente o Senhor Jesus está falando. E isso foi o que aconteceu ali naquele momento. O verso 4 diz: ao romper do dia Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era eles. E é interessante que Jesus, ele sempre vai naquele ponto-chave que realmente nos mostra a dependência que nós temos por Ele. A pergunta de Jesus vai direto no coração dos discípulos. Ele pergunta para eles, o texto diz, no verso 5, Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Ou seja, filhos, vocês encontraram alimento distante de mim? Vocês encontraram alimento sem mim? É o que Jesus nos pergunta. E aí? Valeu a pena distanciar-se de mim? Valeu a pena ir buscar em outra direção? No meio dessa pandemia, dessas crises, valeu a pena não cultuar da forma disponível que é online, da forma disponível que é virtual? Valeu buscar em outra direção? Você encontrou alguma coisa que realmente vale a pena, que te sustenta? Essa é a pergunta que Jesus faz. Jesus virou para aqueles discípulos e perguntou exatamente isso, de uma forma carinhosa, de uma forma
doce, Jesus não é agressivo, não é arrogante. Isso tem muito a nos ensinar, mas ele perguntou aos discípulos, ele disse assim, olha, Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E a resposta dos discípulos, né, é não. É aquela resposta pronta, seca, né, objetiva, direta. Não. Por quê? Porque é impossível encontrar, né, alimento distante do Senhor Jesus. Mas aqui nós aprendemos que mesmo quando nós buscamos alimento distante do Senhor Jesus, mesmo quando nós saímos da sua presença porque a nossa fé está enfraquecida, Ele está disposto a fortalecer a nossa fé. Ele não nos abandona, ainda que nós o abandonemos, Ele se aproxima de nós. Ele nos mostra que nós estamos caminhando da forma errada quando Ele diz, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês encontraram alimento? Vocês encontraram alguma coisa que satisfaça o vazio da sua alma? Vocês encontraram alguma coisa que vale a pena ter se distanciado de mim? E aí a gente sabe que não encontra. E aí a gente responde, não, Senhor, não encontramos. E aí o que Jesus diz, né? Então joguem a rede à direita do barco, que vocês acharão. Ou seja, eu tenho alimento para vocês. Eu posso alimentá-los, não desista, porque eu posso alimentá-los. E aí diz o verso 6 que Jesus diz, então joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, né? Eles estavam a 90 metros da praia, isso vai dizer um pouco para frente. E ali eles jogam a rede, diz a parte B do verso 6, assim fizeram, e diz que eles já não podiam mais puxar a rede de tão grande quantidade de peixes que havia ali, porque aí quando o Senhor se aproxima de nós e Ele sempre está perto, é nós que distanciamos, né? Quando nós buscamos alimento sobre a direção do Senhor, junto do Senhor, Ele sempre tem alimento para nós. Ele diz assim, olha, joga direito, está ali. E aí o alimento foi tão farto, tão generoso, tão abundante, né, que diz que eles já não conseguiam puxar a rede de tanto alimento que Jesus tinha para eles. Ou seja, eles passaram uma noite inteira buscando alimento longe do Senhor e não encontraram. E bastou, né, uma única tentativa perto do Senhor, sob a presença do Senhor, sob a direção do Senhor, para que o alimento fosse encontrado. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, queridos. Não importa se é virtual a forma hoje de você buscar o Senhor, de você cultuar o Senhor. Não importa se é sozinho na sua casa, no seu quarto, se é em secreto, se é no templo. Não deixe a sua fé enfraquecer por causa disso. Fortaleça a sua fé. Porque se você buscar a direção longe do Senhor, você não vai encontrar nada. Você não vai ser alimentado. Você vai encontrar alguma coisa que até parece ser alimento, mas não será. Mas se estiver junto do Senhor, imediatamente Ele vai te alimentar. Seja da forma que for, da maneira que for, Ele vai alimentar você. E aí, queridos, quando isso acontece, aí diz assim, Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, porque antes disso, né, o verso 7 diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, né, João, ele sabia que Jesus o amava muito, e ele amava muito Jesus, mas ele não queria dizer assim, eu que Jesus amava, né, de uma forma de não se engrandecer. Então quando ele ia falar de si próprio, ele não dizia assim sobre ele, aí ele falava o discípulo que Jesus mais amava, mas era João. E aí ele fala assim, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro, é o Senhor. Nessa hora eles reconheceram. Por quê? Aonde tem alimento, quem nos sustenta é o Senhor. Aí eles reconheceram. E aí Pedro, quando ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica, porque ele tinha tirado a sua roupa e lançou ao mar. Ou seja, ele tinha sujado as suas vestes, procurando alimento. Ele só achou o que? Sujeira, sujou as suas vestes. Precisou ficar nu, se despiu para lavar as suas roupas, porque o que ele conseguiu foi só sujeira. E aí quando Jesus se aproximou, ele estava o que? Nu. Isso aí me lembra lá de Adão e Eva, né? Quando Deus se aproximou e eles estavam
sujos pelo pecado, e aí eles estavam nus, e aí eles também se esconderam e tiveram que vestir, né, roupas, porque estavam sujos por estarem distantes do Senhor. É claro, não quero juntar um texto ao outro, mas uma coisa me fez lembrar a outra, né? E aqui Pedro também, né, a noite toda buscando alimento longe do Senhor, ele só conseguiu sujar as suas roupas, ao ponto também de ter que ficar nu. E aí Jesus aparece, e aí ele está nu diante do Senhor e tem que vestir as suas roupas, né? E aí ele vai, veste a sua túnica e se lança ao mar e vai ao encontro do Senhor Jesus, né? E ao perceber que era Jesus, ele veste, lança-se ao seu encontro, e diz o texto que os outros discípulos vai no barquinho puxando a rede, né? E aí aqui a gente vê o relato que eles estavam cerca de 90 metros, né, da margem, e aí quando eles saltaram, né, ali do barco na terra, né, eles viram que havia um alimento já preparado para eles, além daqueles que eles escolheram, que diz que Jesus, né, já havia ali, quando eles acabaram de descer, né, ao saltarem, verso 9, diz assim, olha, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão, e Jesus disse-lhes, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar, né? E aí diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava com 153 grandes peixes. Então Jesus já tinha um alimento pronto para oferecer a eles, para saciar a fome deles. E aqui tem muitos pregadores que vão falar que esses 153 peixes eles vão ter vários tipos de significados. Na minha visão é apenas 153 peixes mesmo. Os pescadores costumavam contar os peixes, até porque eles iam vender no mercado, eles tinham que saber, né, quantos eles pescaram, para saber também quanto eles teriam de lucro na venda, mas eram 153 grandes peixes, né? Que fartura, né? E aí Pedro vai ao encontro do Senhor Jesus, e aí uma coisa interessante que diz aqui no verso 12, é que eles estavam ali, Jesus disse para eles assim, venham comer, venham se alimentar, ou seja, Jesus restaurando a fé deles, olha, venham se alimentar, não fique sem alimento, não fique com a fé enfraquecida, seja em momento difícil, seja em momento de dor, de crise, seja, né, em qualquer momento, eu tenho alimento com fartura para vocês, eu tenho alimento, eu vou alimentar vocês. E aí Jesus disse para eles, venham comer. E aí outra coisa que mexe com o meu coração é que eles dizem no verso 12 ainda, no final diz assim, nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque eles sabiam que era o Senhor. Agora toda dúvida foi dissipada, né? Toda desconfiança foi dissipada, toda falsa impressão que eles tinham acabou, a fé foi restaurada. No início eles olharam, diz o texto, que eles não reconheciam. O Senhor perguntou para eles se eles tinham algo para comer, eles não reconheceram. Verso 4 ali, eles não sabiam que era o Jesus. Agora aqui nós lemos no final do verso 12, diz assim, olha, nenhum deles ousava perguntar quem é você, porque eles sabiam que era o Senhor. Queridos, quando a nossa fé é restaurada, quando a nossa fé é fortalecida, nós não temos dúvida de que quando o Senhor fala conosco, seja através das nossas orações, seja através da leitura da palavra sagrada, que é a Bíblia, ou seja através de o Senhor usar uma pessoa para vir e falar ao nosso coração, seja uma palavra que seja às vezes de exortação, seja uma palavra que seja de incentivo, seja a palavra que for, nós sabemos que é o Senhor, porque a nossa fé está fortalecida. Nós não temos dúvida mais de quando é o Senhor. E aqui diz, eles sabiam que era o Senhor. E aí diz que o Senhor pegou o pão e deu a eles, depois pegou o peixe, também deu a eles. Ou seja, o Senhor mesmo pegou com as suas próprias mãos e deu a eles, os alimentou. Quando a nossa fé é fortalecida, nós recebemos o alimento, seja físico, seja espiritual, diretamente da mão do Senhor.
E por isso que nós precisamos, queridos, permitir que o Senhor restaure a nossa fé. Não podemos desistir do Evangelho, não podemos deixar de acreditar que Jesus está guardando, protegendo e direcionando a nossa vida. Não podemos desanimar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Não podemos duvidar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e podemos sim, queridos, a cada instante confiar que Ele está presente, que Ele tem o sustento, Ele tem o alimento. Basta que nós mantenhamos a nossa fé fortalecida, porque quando a fé está fortalecida, nós não temos dúvida, nós sabemos que é o Senhor, e nós somos alimentados, nós somos sustentados, porque Ele não nos deixa desamparados. O salmista lá no Salmo 37, ele vai dizer isso: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que o Senhor realmente possa fortalecer a sua fé e que você possa crer que Deus está contigo em todos os momentos. Não desanime, não desista, não retroceda, prossiga, porque o Senhor tem mais para realizar na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra ao nosso coração, que nós possamos realmente, ó Deus, crer naquilo que o Senhor tem falado conosco, que não possamos desanimar, que não possamos duvidar, que não possamos retroceder, mas que possamos confiar no Senhor, que possamos, ó Deus, o tempo todo estarmos, ó Deus, realmente sendo guiados única e exclusivamente pelo Teu Santo Espírito. Pai, nessa hora eu coloco diante do Senhor a situação do nosso país, essa pandemia, ó Deus, que tem ceifado vidas. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, pelo avanço dessas vacinas e pela cura, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos que a resposta vem do Senhor, nós cremos que a direção vem do Senhor, nós cremos, ó Deus, que a cura para o Brasil, para o mundo, não somente dessa enfermidade, mas principalmente, ó Deus, da mudança de vida, de caráter das pessoas, vem do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar em meio a tudo isso, a termos mais compromisso com o Senhor, a valorizarmos, ó Deus, a intimidade contigo, ó Deus, não nos apegarmos às coisas desse mundo, mas estarmos ligados realmente nas coisas que vêm do seu trono de graça. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas Tuas mãos as famílias que estão sofrendo, ó Deus, pela perda dos seus entes queridos. Cada uma delas, ó Deus, seja aquelas que nós conhecemos, ou seja aquelas que são desconhecidas, ó Deus, mas que são conhecidas pelo Senhor, pois o Senhor as conhece todas. E cada um, ó Deus, que passa por esse momento de dor, carece, ó Deus, do seu conforto, carece, ó Deus, do alento vindo do Senhor, para que elas sejam fortalecidas nessa hora. Aqueles, ó Deus, que estão próximos de nós, que o Senhor também possa nos usar como instrumentos do Senhor, para sermos, ó Deus, canal de bênção na vida deles, fortalecendo, ó Deus, eles nesse momento, ó Deus, de dor, de tristeza. Aqueles, ó Deus, que não estão enlutados, mas estão sofrendo porque têm parentes internados, ou porque eles mesmos estão acometidos, ó Deus, por esse vírus. Que o Senhor também restaure a saúde dessas pessoas. Não vou citar nomes para não correr o risco de me esquecer de alguns deles, mas o Senhor sabe cada um, Deus, que está agora no leito de hospital, ou que está em casa se recuperando. Que o Senhor venha, Deus, intervir com poder e graça, com misericórdia, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eles possam ser curados, restaurados para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós clamamos pela chegada de novos insumos, ó Deus, realmente para dessas medicações, ó Deus, que são usadas para sedação, para que essas pessoas que estão, ó Deus, entubadas, que elas possam, ó Deus, ter esse conforto, pelo menos, ó Deus, de estarem sedadas,
e não sofrerem ainda, Deus, uma dor, um desconforto maior nesse momento tão terrível. Que o Senhor possa, Deus, realmente iluminar a mente de cada um dos nossos governantes, para ter piedade, para ter realmente, ó Deus, compaixão do nosso povo, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos ver a intervenção do Senhor, ó Deus, sobre o nosso povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar guardando, protegendo cada um dos teus servos. Sabemos que muitos também estão sendo recolhidos nessa hora, e o Senhor tem levado-os de volta para casa, que é, ó Deus, junto do Senhor no céu. E nós sabemos, ó Deus, que é porque é chegada a hora que o Senhor iria recolher de uma forma ou de outra, e que se foi por Covid ou não, o Senhor tem levado os teus para junto de ti, porque é chegada a hora, e o Senhor, Deus, escolhe sempre aqueles que chegou a hora, e o Senhor leva sim para si. Mas que o Senhor possa trazer, ó Deus, conforto ao coração daqueles que ficam, que o Senhor possa trazer, ó Deus, alento, e que realmente nós possamos, ó Deus, aqueles que ficarem, aqueles que ainda não chegou a hora, que possamos, ó Deus, cada um que o Senhor conceder essa oportunidade de permanecer mais um tempo aqui nessa terra, que possamos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor enquanto estivermos aqui, porque a hora que o Senhor nos chamar, ó Deus, possamos ir preparados, que possamos ir, ó Deus, certos de que cumprimos a nossa missão. Ó Pai, fortaleça a nossa fé em Ti, não nos deixe retroceder, não nos deixe desanimar, mas a cada dia fortaleça a nossa vida no Senhor. Que a graça salvadora do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que ultrapassa todo entendimento, e que as doces e santas consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo hoje e sempre, espalhado por toda a terra. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e tenha uma excelente semana.